Shumatsu no Valkyrie é certamente um mangá de machos, homens musculosos e sarados caindo na porrada pra ver quem é o mais forte. E quando se fala nisso mais forte, né, é óbvio que os músculos e a força física sempre é um dos principais destaques a serem levantados. E hoje, na quarta edição do Ranking Stats, falaremos justamente disso, né, nós vamos ranquear a força física de todos os personagens de Shumatsu. Antes de irmos para a lista de fato, é muito importante explicar detalhadamente o que é força física, pois muita gente acaba confundindo isso. Eu comento bastante sobre isso no quadro Quem Venceria aqui do canal, do qual eu vou voltar a falar daqui a pouco, né, que força física é diferente de potência de ataque. Vamos pegar de exemplo um personagem que a galera confunde muito e que vai ser bastante comentado no futuro desse vídeo, o Lubu. O feito dele de partir os céus não é um feito de força física bruto, pois a Sky Eater, a devoradora de céus do Lubu, é um golpe que, além de força física, envolve também técnica. Até por isso ele tem que repetir o golpe diversas vezes. Outro golpe no mesmo round é o Geirud do Thor, capaz de superar o próprio Sky Eater do Lubu. O Geirud não tem só força física, mas velocidade centrífuga também. Ou seja, esses golpes, e todos os golpes de Shumatsu no geral, exceto raras exceções, sempre tem mais variáveis ali na definição do ataque do que apenas força física. Elas também têm velocidade, destreza, técnica, movimentação ou a própria arma que o usuário está usando, que também influencia no dano daquele golpe. Claro, partir os céus indica também uma grande força física por parte do Lubu. Isso sim, obviamente, o feito além de técnica tem também força física, mas partir os céus não é um feito puro e pleno de força física. Feitos puros e plenos de força física vão envolver situações onde o stat de força física é o grande fator ou o único fator, como por exemplo em quedas de braços, em empurrões entre personagens, em apertar algo ou segurar algo também, puxar algo. Tudo isso envolve a grip strength, né, a força de preensão, e são esses feitos e também a narrativa na força do personagem que serão os principais critérios pro Ranking Stats de hoje. Então, já falando do ranqueamento, para quem não lembra, o Ranking Stats usa 7 ranks, né? Começamos no menor rank, o F, e vamos subir para o E, para o D, para o C, para o B, para o A, né? O penúltimo rank. Então, finalmente chegamos no último rank, no rank máximo, que é o rank S. Então, feito todos os avisos e explicações, deixa eu só te lembrar, os stats escolhidos aqui no Ranking Stats são decididos pelos boosters do server do Discord e pelos membros do canal. Então, se você quer ser um dos a decidir o próximo Ranking Stats, decida se tornar um deles, ou um booster do server do Discord ou um membro aqui do canal. Os dois links estão na descrição. Além disso, claro, dê o like e compartilhe o vídeo com os seus amigos, pois só assim que eu vou entender que você quer mais vídeos desse quadro aqui no canal. Então agora sim, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, começando com o menor rank, o rank F. Para iniciarmos o rank F, teremos um personagem que sem dúvidas é visto como um dos mais fracos fisicamente do verso, e não à toa está aqui em último lugar, o Senhor das Moscas, Beelzebub. O Bel é um personagem extremamente 880, né? Em alguns Ranking Stats ele tá lá no topo, em outros ele tá super abaixo. E aqui ele vai ser colocado na última posição, pois seu único feito de força física plena, envolvendo aqueles fatores que eu falei, né, prensar, empurrar, agarrar, segurar, né, é ele aguentar a preensão do Tesla de cima para baixo com ali um golpe dele com o seu escudo por algum tempo o suficiente para ele poder rolar o ataque do Tesla pro lado. Como um feito menor, ele também tem o feito de se segurar, sendo empurrado para trás, claro, né, mas ainda assim conseguir se segurar por um tempinho contra o PPP Moebius do próprio Tesla. E na mesma medida, o seu acompanhante na Tier F é o Apollo, deus do sol, que como único feito de força física plena foi capaz de segurar parcialmente o Phalanx Enocos de Leônidas no ar, mas ambos Apollo e Bel têm esses únicos feitos parciais de segurar golpes por um tempo curto de tempo apenas, e é exatamente por isso que ambos vão ficar aqui no último rank. Subindo para o rank E, começaremos a ver mais feitos de força física, começando por ele, Jack o Estripador, que tem como feito de força física plena algo parecido com o Bel e o Apollo, sendo capaz de aguentar um soco do Hércules na forma Cerberus segurando um bueiro divino. Mas claro, se ele tá num rank acima é porque além disso ele tem mais feitos, como segurar e enforcar de mãos nuas a Hero Look, e também ser capaz de lançar o relógio do Big Bang, um pedaço de metal bem grande a uma longa distância com facilidade. Acompanhando ele nesse rank, temos talvez a maior polêmica de todas aqui no vídeo, o próprio Nikola Tesla, e sim com a sua armadura, usando o seu Super Automaton Beta.
E aqui eu vou relembrar vocês os critérios de feitos executados que a gente está levando aqui no vídeo, e que nesse aspecto pleno e puro de força física que a gente está analisando, o Tesla tem como únicos feitos ele pressionar o Bell para baixo e obrigá-lo a desativar o seu escudo ali para escapar da apreensão, e esse é o único feito do Tesla de força plena. E para acompanhar ele no rank E, temos Sasaki Kojiro, que como principal feito de força física tem a execução do seu Tsuba Mega Ash, um golpe que necessita de uma grande força física, especialmente nas pernas, para ir contra a inércia do primeiro corte e puxar o segundo corte ali para cima, executando assim o Tsubame Gaeshi, o rasante da andorinha, perfeitamente. Até agora tivemos alguns feitos legais, mas nada verdadeiramente impressionante. Mas isso está para mudar, pois o rank D já é ali o que eu diria que é o começo da média do verso ali de força. E quem vai iniciar esse rank é o último RA que lutou no Ragnarok, Okita Souji. Okita tem alguns, digamos, feitos de força físicas auxiliares, né, como ser capaz de cortar alguém ao meio com um golpe seu base, né, mas o seu feito de força física pleno mesmo é na sua forma do Onigo demoníaco, ao superar fisicamente o Susanoo por algum tempo, né, e claro, depois ele recebe o Onigo dispersado, ganhando uma ampliação ainda maior de suas estatísticas. Logo após ele, teremos Kenshin Wang, que com os principais feitos de força física tem destruir as paredes do Valhalla, né, com o misto de força física, com AP e com DC também, além de se sustentar por um tempo contra o Persephone Titã do Hades, e também aguentar internamente a energia do Persephone Roa do próprio Rei do Submundo. Lembrando que a forma de armadura do Kin, né, a sua técnica de deflexão, exige que a energia do golpe do adversário passe pelo seu corpo e então saia, seja dispersada por ele. Então, para que isso aconteça, o Kin tem que ser fisicamente capaz de produzir a energia que passou pelo corpo dele, senão ele não aguenta, que é o que acontece quando a forma de armadura é burlada. E logo à frente dele, temos o já citado Susanoo, que como principais feitos tem, com golpes únicos e plenamente focados em força física, matar deuses malignos e a Yamata no Orochi. Lembrando que nessa época o Kenjutsu não existia, então todos os golpes de Susanoo aí são de pura força física e o impacto da arma, é claro. E para fechar o rank D, temos Poseidon, um personagem com força suficientemente grande para, somado com a sua velocidade, quebrar a Mono Hoshizal do Sasaki, e principalmente ele é capaz de lançar o irmão dele, o Adamas, pelos ares com tanta força que afundou ele na parede. Além disso, o Poseidon tem um certo controle dos seus músculos, sendo capaz de aumentá-los para poder bater ainda mais forte. Subindo no rank D, temos dois personagens que ficaram basicamente juntos. Primeiro vem o Buda e logo em seguida vem o seu adversário no round 6, o Zero Fuku. O feito dos dois é basicamente o mesmo, envolvendo o cutelo da miséria gigante do Zero, que o Zero Fuku conseguiu erguer e que o Buda, com o seu escudo de apoio, também conseguiu empurrar para cima, sendo um feito considerável de força física graças ao tamanho gigante do cutelo, que deveria pesar muito. E além disso, o Buda também por um breve momento conseguiu empurrar o Rajun para longe com um chute. O Zero só vai ficar na frente do Buda, pois ele não só segurou ali o cutelo gigante enorme, né, por mais tempo, como também ele não teve um auxílio externo que nem o Buda teve como seu escudo. E é no rank B que finalmente passaremos da média do verso, porque eu chamaria ali de o topo do verso, por assim dizer, pois sim, agora entraremos para o top 10 personagens mais fortes fisicamente, pelo menos até agora, né, e quem abrirá esse rank B e o top 10 será o deus da destruição Shiva. Além de enfrentar o Raiden frente a frente em alguns duelos como encabeçados, o que é bem impressionante, vocês vão ver a posição do Raiden aqui, né, o principal feito do Shiva envolve uma escala rápida entre ele e outros personagens que logo aparecerão aqui, que no caso também envolve o Zeus. Como vocês devem se lembrar, o Zeus magrelo empurra o Shiva para baixo, um claro, evidente e bruto feito de força física. Muitos zoam o Shiva por isso, né, ou usam esse feito para provar que existe uma enorme distância entre o Zeus e o Shiva em força geral, né, mas isso tá errado. E não só isso, se esquecem que logo depois, né, o Shiva retira a mão do mesmo Zeus com facilidade. Ou seja, a mão do Zeus, né, que antes pressionava ele para baixo, foi retirada pelo Shiva, que obviamente para retirar uma mão que tá pressionando ele para baixo com força X, teve que no mínimo executar uma força igual a X ou até maior, visto que o Zeus tinha ali o auxílio da gravidade, né, é mais fácil empurrar algo para baixo do que empurrar algo para cima. Mas mesmo assim, Zeus ficará acima dele, pois além desse feito de empurrar o Shiva para baixo, que se equivale ao Shiva retirar a mão do Zeus, né, eles são dois feitos iguais, né, pelo menos em força, o Zeus também tem feitos destruindo toda a sacada dos deuses com um mero prensar da sua mão, o que também é força física. E claro, né, ele tem a sua forma musculosa que evidentemente amplifica a força dele. Então se naquela cena dele magrelo ele estava relativo ao Shiva, evidentemente na forma musculosa ele vai ficar acima. E logo em sequência dos Zeus temos Adão, que como falei faz parte de uma escala simples entre esses três personagens, o Shiva, o Zeus e agora o Adão. Se Zeus magrelo e Shiva casual são relativos em força e o Zeus musculoso é superior, sendo Zeus Adamas discutivelmente até mais superior
superior em força, o Adão escala acima dos Zeus Adamas por agarrar a sua cabeça e os Zeus não conseguir se soltar. Sim, esse é um ótimo feito de força física, pois envolve a força de aperto do Adão, a grip strength dele, conseguindo segurar Zeus e impedindo ali que ele se solte, ao mesmo tempo, né, que ele tava ali durante uma chuva de golpes dos dois lados, né, tanto ele batendo quanto os Zeus, e mesmo durante essa chuva, ele não perdeu a força de aperto dele pra soltá-lo. Claro, alguns poderiam dizer que os Zeus poderia ter tirado a mão do Adão ali e não fez isso, pois ele queria continuar socando o Adão, mas isso é um tanto quanto estranho, pois naquela situação o Adão tava cego, e se não fosse por ele conseguir agarrar os Zeus, ele não tinha nenhuma forma de acertar o velho, tanto que antes ele não tava conseguindo acertar ele tava completamente na defensiva. Ou seja, se os Zeus pudesse tirar a mão do Adão dali, seria a coisa mais óbvia a se fazer e daria toda a vantagem pros Zeus. Então se ele não fez isso, ou era porque ele não conseguia, ou porque era muito desvantajoso para ele naquela situação. E qualquer uma das duas possibilidades demonstra que o Adão é absurdamente forte fisicamente e definitivamente vai escalar para cima dos Zeus aqui nesse Ranked Stats. E sim, antes que alguém fale, o Adão tá na frente do Shiva aqui nesse vídeo. Mas quem deve se lembrar, né, no vídeo de quem venceria bem antigo que eu faço entre o Adão e o Shiva, eu dei o ponto de força física para o Shiva. E pois é, eu mudei de opinião. Hoje eu acho que o Adão realmente é mais forte fisicamente. Com isso, finalizamos o rank B e vamos para o recheado rank A, que tem bastante personagem. E abrindo ele, temos o rei de Esparta, Leônidas. Pode parecer irônico, mas Leônidas não tem muitos feitos brutos de força física. Seus feitos quase sempre que envolvem golpes, né, como quebrar a estátua do Apolo ou lançar o próprio Apolo pelos ares 2 vezes. Mas ele está nessa posição pela sua caracterização como um Enrenhar com muita força física, quebrando os fios do Apolo ao se movimentar e também sendo elogiado em força pelos Zeus e pelos telespectadores da plateia. E o próximo, né, acompanhando o rei de Esparta, está o rei do submundo, Hades. Antigamente eu fiz um vídeo de Hades vs Leônidas e, pra ser sincero, eu coloquei o Leônidas levando o ponto de força física pela caracterização do Leônidas ser superior ao Hades na minha percepção naquela época. Mas hoje, apesar de eu ver sim os dois bem próximos, como a posição indica, né, tá um logo ali perto do outro, eu vejo o Hades tendo uma caracterização levemente superior. Isso pois, assim como o Leônidas é elogiado, o Hades também é bastante elogiado pela sua força física, além de, graças a essa própria força física, ao aplicar a força de arrasto no seu Perséfone Titã, ele ser capaz de superar a defesa do Kim. E além disso, ele também demonstrou absurda força de preensão, né, de grip, pois mesmo sendo lançado pelo Ares várias vezes pelo Kim, né, ele nunca soltou o seu bidente. E seguindo o Hades temos ele, o General Voador Lubu. Sim, Lubu está apenas, entre muitas aspas, aqui na quinta posição, o que pode surpreender alguns, mas como citei no começo do vídeo, o seu feito com a Devoradora dos Céus vai mais para a área de AP do que para a área de força física. E como principais feitos de força física, nós temos o seu spin-off, onde ele lança uma bandeira por metros e metros de distância, e também o seu feito de quebrar o chamado Metal Kegai, dito como as correntes mais poderosas do mundo humano. Entretanto, se fosse apenas isso, eu colocaria o Lubu ou no final do rank A, ou até um rank abaixo, né? Eu não colocaria ele talvez na frente do Adão, né, que tem um enorme feito de segurar os Zeus. O Lubu tá aqui acima no rank A, principalmente pelo começo do round 1, onde ele e o Thor trocam golpes e se empurram frequentemente, com o próprio Rainer dizendo que em questão de força eles estão equiparados. Claro, o Thor aí, né, tá apenas no começo do seu combate, mas é o Thor, vocês vão ver a posição dele aqui e é simplesmente um absurdo. Então o Lubu, que tava pareado com ele no começo da rodada, né, vai ficar aqui no rank A na quinta posição. E logo à frente dele temos Rajun, que tem feitos de força física bem relevantes. Bom, ele evidentemente escala pra cima, né, de qualquer feito do Buda ou do Zero Foku, como levantar o cutelo da miséria, né, que eu falei. E além disso, o Rajun também tem o feito de arrancar fora o seu braço, que requer uma grande força de pressão e de push. E falaremos já já de arrancar braços, e vocês verão também como isso é relevante para outro personagem. E à frente do Rajun, formando o top 3, né, sendo o primeiro ali, né, na terceira posição, está ele, Hércules, que na pura força física é capaz de destruir o chão de Londres, lutar frente a frente com Ares e principalmente destruir diversas facas divinas do Jack no puro aperto de mãos, um feito que nenhum outro personagem que apareceu até agora tem, né, que é quebrar tesouros sagrados ali no puro aperto, que mesmo que no caso do Jack sejam armas divinas mais fracas que tesouros sagrados normais, ainda são capazes de rasgar a própria pele do Hércules, e são
sim extremamente duráveis, então não tem como, esse feito coloca sim o Hércules bem alto na terceira posição. E só lembrando, aquela citação da ambrosia é uma das únicas hipérboles confirmadas do mangá, ok? Ela diz que quem bebesse ambrosia, né, que é o sangue dos Zeus, né, que no caso foi o Alcides, teria a força dos Zeus, mas o próprio Zeus Magrelo segura o Alcides naquela época que já bebeu a ambrosia, então é evidentemente só uma hipérbole, né? Se o Zeus Magrelo era capaz de segurar alguém que hipoteticamente tem a força dele, então obviamente que não tem realmente a força dele, é só uma hipérbole. E não é um bom feito pro Zeus ele segurar o Alcides e o Ares, visto que aquele Alcides era alguém levemente acima do Ares apenas e o Ares é o Ares, né? Com isso explicado, vamos então para os dois personagens mais fortes fisicamente do verso, que estarão isolados no topo, no famigerado Rank S. Abrindo o Rank S e ficando na segunda posição, temos ele, o Rikishi inigualável Raiden Tamemon, que eu não preciso me alongar muito, né? Ele é descrito canonicamente como os músculos mais poderosos da humanidade, e músculos é a principal, se não a única coisa que pode ser analisado como origem de força física bruta. Então todos os feitos que eu citei de humanos nessa lista, o Raiden escala para cima por ter os ditos músculos mais fortes da humanidade. E com eles, o Raiden tem como seu principal feito esmagar o braço de um deus com seu Midari Botan. Esmagar algo é força de preensão bruta completa, sendo uma das melhores formas de se medir a força verdadeira de alguém, e o Raiden fez isso. Além disso, com seu Yatagarasu, ele estourou 2 braços do Shiva e vetou o som. Claro, o Yatagarasu é um golpe, né, tem técnica envolvida, mas o Teppou é uma técnica de sumo conhecida como uma técnica básica. Então, muito do feito do Yatagarasu envolve a força física do Raiden. Não é todo o feito que envolve a força física, tem a característica da técnica também, mas de fato, muito desse feito também tem força física. E o único acima do Raiden nessa lista é simplesmente ele, aquele que eu imagino que vocês já imaginavam que estariam no top 1, o solitário deus abaixo da tempestade, o Berserker do Trovão, Thor. Para Thor é simples, né? O seu principal feito de força bruto é simplesmente um feito absurdo, onde é dito e detalhado no mangá que o Thor, com o balanço dos seus golpes, ou seja, né, com a força que ele gera nos seus ataques, quebraria o Mjolnir, simplesmente o tesouro sagrado mais forte de todos naquele momento, e também dos tesouros sagrados mais fortes de todo o mangá até hoje. Notem, não é as facas divinas do Jack, nem mesmo um tesouro sagrado mediano, é literalmente uma das armas mais fortes do verso, Mjolnir, e o Thor, meramente por balançar ele sem usar a Anjangarympir, né, e aplicar a força dos seus ataques na arma, poderia destruir essa arma. É simplesmente absurdo e não tem jeito. O Thor vai ter que ficar com a primeira posição no Ranked Stats de hoje como o personagem com mais força física do verso de Shumatsu. E agora eu quero saber de você. Concorda com o meu ranking? Qual seria o seu ranking de força física? Comenta aí embaixo e não se esquece do like e de compartilhar o vídeo para eu trazer mais vídeos do Ranked Stats, beleza? Como sempre, um agradecimento aos boosters do server Discord e aos membros de General de Guerra, Falha TV, Nada, Nintendo Nada, Saif, Jonathan Blomer e Imperador Celestial Erin por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.